Olá, amigo da EFO, tudo em cima, beleza? E aí, gostou da primeira aula desse nosso curso de fotometria aplicada? Olha, eu queria falar duas coisas antes de entrar nesta nossa aula 2, onde o assunto vai ser fotometria combinada com a luz ambiente. Ou seja, embora eu esteja usando uma modelo linda como a Mariana, que enche os olhos, enfim, que tem muita experiência, que é da Elite Models de Lisboa, embora eu esteja usando esse tema, esta é uma situação fotográfica que você pode encontrar dentro de um evento, ou seja, você tem uma luz disponível, ambiente, e você tem dúvidas de como que você consegue fazer o registro do ambiente e equilibrar com uma fotometria do primeiro plano com flash sem ter que usar o TTL. Porque o TTL, da mesma forma que a fotometria manual, se não dá certo, você tem que entrar lá, ficar compensando, ou seja, o TTL também dá um certo trabalho. Se você domina a fotometria, o que acontece é que você cria a sua luz, você não fica à mercê daquilo que a câmera acha que é legal, você consegue fazer um equilíbrio muito mais preciso. Outra coisa que é a segunda parte que eu gostaria de abordar. Esse curso não é para quem tem esse carinha aqui, entendeu? Quem tiver vai se divertir muito mais, claro, entendeu? Porque, como eu expliquei na primeira aula, o nível de precisão para quem usa o fotômetro é muito maior. Mas eu também ensinei como é que se faz para transpor o dado daquela fotometria feita pelo fotômetro para dentro da tua câmera com uma precisão também fantástica, beleza? Então é assim, como é que aconteceu esta situação que vai ser o motivo da nossa aula? Eu tenho aqui embaixo, eu moro num duplex, e na cidade do Porto, em Portugal, e o meu estúdio é na parte de cima, entendeu? Então eu tenho um corredor, e neste corredor que tem uma escada, tem uma janela em cima, uma janela translúcida, como se fosse de acrílico. Então eu tenho sempre uma luz natural, principalmente quando o sol está lá pelo meio-dia, entra uma luz no corredor maravilhosa. O que eu quero mostrar para você neste vídeo é exatamente a capacidade, né, o desenvolvimento da sensibilidade para entrar num lugar e aproveitar aquela luz natural, entendeu? Às vezes a luz está pronta e a gente fica viajando na maionese, achando meio com aquilo ali, não tem luz, sobe o ISO, desce ISO, põe prioridade disso. Não é assim. Para você ter uma ideia, eu tenho 2 clientes que me trazem o cartão. Eles me trazem o cartão, eu coloco na minha câmera, acaba a sessão, eu entrego. E quem faz a pós-produção é o departamento interno desse cliente. Ou seja, imagina se eu mando um material todo cagado, entendeu? Tipo, né, desculpa a palavra, mas é exatamente isso. Se eu dou uma vacilada na fotometria ou se eu sou daqueles que falam, depois eu vou dar um jeitinho na pós-produção, eu não tenho como. E é um dos meus maiores clientes. O que eu quero passar para você neste meu canal e principalmente nesse curso de fotometria é aquilo que eu desenvolvi nesses 35 anos. Certo? Aquilo que eu sei fazer a partir de todo o conhecimento analógico que veio da minha prática desde o começo da minha carreira. Eu estou muito contente com algumas coisas que têm acontecido durante esse período, né, de onde eu comecei a informar, queria fazer esse curso. Eu tenho muitos amigos no Facebook, enfim, nas redes sociais, mas também tenho amigos que são amigos de carne e osso, digamos, que eu encontro. E muitos deles têm muito talento,
Mas quando eu falo meu, avança, vai fundo, entendeu? Você já tem o equipamento, às vezes o cara tem uma 600D ou uma 550D, como um amigo meu que é um artista gigante, que é o Pedro Roque Rebelo, que é um fotógrafo de surf. Ele é um artista, sabe, trabalha em moda, faz casamentos do pessoal do surf, dentro da praia, enfim. Eu vou deixar aqui o site dele. Ele começou com uma 550D. Nós fizemos uma exposição internacional. Eu tenho um cliente que de vez em quando abre um dos shoppings que tem para fazer exposições de caráter social. Então a gente fez uma que era para uma ação por um menino que tinha surdez, enfim. E eu chamei todos os amigos que eu tenho no mundo, né, do Japão, do Brasil, de Portugal, da África, ex-alunos, inclusive, dos meus cursos online, que hoje são profissionais, e pedi para que eles mandassem uma foto que representasse o silêncio. O Pedro Roque Rebelo me mandou uma foto feita com uma 550D. Meu, assim, as impressões eram 50 por 75, se não me engano. Uma definição muito boa, por quê? Porque ele, como está numa situação de muita luz, né, normalmente, assim, no ambiente do surf, ou pelo menos com boa luz, ele é sempre obrigado a trabalhar em aberturas mais fechadas, ou seja, de 5, 6 para cima, digamos. Então, nesta faixa, acima do 5.6, até essa faixa intermediária, digamos, da maioria das lentes disponíveis hoje, é onde elas oferecem a melhor nitidez. Vou também colocar aqui embaixo, certo? Ou talvez aqui em cima, se eu conseguir configurar vários avisos, o link da onde eu falo sobre isso. Para que você que tem uma cinquentinha 1.8 e fica sonhando com uma 1.4 que custa muito mais, não gaste dinheiro à toa, entendeu? Uma 1.4 é boa. Mas se você vê uma 1.4 e uma 1.8 na relação de preço e na relação do desempenho, eu optaria pela 1.8 como eu vou mostrar nessa nossa videoaula. Eu trabalhei de novo com a 20D, que é uma câmera de 2004, vou repetir, 8,2 megapixels, que era a única câmera que naquela época a gente tinha. Pô, quem tinha uma 20D é como se tivesse uma super câmera, entendeu? As coisas mudaram. Então, se você tem uma câmera que tenha mais do que 8,2 megapixels e tem uma cinquentinha, você pode sim ganhar dinheiro com fotografia desde que você consiga entender e aplicar uma boa fotometria, porque é isso que vai trazer o detalhe do vestido de noiva, é isso que vai trazer o detalhe da pele e, ao mesmo tempo, se você tem uma câmera, uma cropada, né, uma APS-C, você tem uma suavidade no pixel que a full frame não dá. Eu vejo muita gente aí, né, amigos inclusive e tal, que usam uma full frame, mesmo que seja uma full frame simples, uma 6D. Porque é full frame, porque a resolução... Aí ficam horas sentados para tirar poro, para ficar lá clicando, não sei o quê. Quando, na verdade, se você fizer com uma câmera cropada, isso já sai da câmera resolvido. E eu mostro tudo aquilo que eu vou mostrar nessa videoaula, não tem nenhuma edição. É como saiu da câmera. E uma 20D, que é a tataravó da câmera que você tem aí. Beleza? Vem comigo, vamos junto, não é difícil, você vai conseguir e eu quero ver você vencer. Cola na minha, vamos lá, bora lá. Então vamos lá, vamos fazer uma ligação agora com a aula anterior para que você relembre, né, quem não assistiu, como eu vou deixar o link aqui em cima, enfim, como é a fotometria. Na verdade, quando eu fiz isso aqui, é um frame do vídeo, certo? Eu pus aqui o meu telefone num suporte que eu tenho para filmagem. E da mesma forma que eu fiz na aula 1, eu fiz uma fotometria ponderada, certo? Aqui, e você pode ver que metade da imagem é essa zona de
sombras, né? E de meio tom aqui, digamos, até sombra. E aqui a outra metade é onde eu tenho a maior quantidade de luz. Isto para tentar, de alguma maneira, passar para a câmera, neste caso a câmera do telefone, que não tem diferença nenhuma do raciocínio automático de uma câmera DSLR, para que eu falasse, ô câmera, o negócio é o seguinte, entendeu? Assim, eu tenho uma situação de, eu quero a média ponderada desta fotometria, e aí você consegue enxergar aqui. Por quê? Nesse momento era importante que eu tivesse no primeiro plano esse tripé, para que você tivesse uma ideia de onde eu coloquei a luz frontal que faz o preenchimento das sombras na frente do corpo da Mariana, certo? Mas é o que eu digo, isto aqui é o raciocínio TTL, né, através da lente da câmera do meu telefone. Então, sempre alguma coisa fica sacrificada. Eu tenho aqui bom detalhe, certo? Eu tenho aqui é uma área que tem detalhe, não tenho nenhuma sombra fechada, mesmo aqui onde tem preto eu consigo ver, porém o que acontece? Eu tenho aqui uma perda significativa do detalhe da alta luz. Tá? Eu acho que era legal mesmo começar com esta imagem, para que você tenha uma ideia do que é a fotometria manual e aquilo que você faz quando pede para a câmera, ou melhor, aquilo que a câmera faz quando você pede para que ela faça a medição, certo? Então aqui, olha, podem ver que isso aqui é exatamente como saiu da câmera, eu não tenho nenhuma correção, né? Deixa eu até abaixar aqui para você ver. Isso aqui é um arquivo RAW que eu fiz. Eu fiz com uma cinquentinha, com uma 50mm 1.8, uma lente que custa aí $130 e que é muito boa, principalmente na zona intermediária das aberturas. Quando você tem, além de ela ser uma lente luminosa, né, 1.8 é bacana, eu também consigo ter uma ótima qualidade na zona intermediária e depois eu vou colocar embaixo aqui na descrição do texto, eu vou colocar alguns links para você dar uma passeada aqui pelo canal e saber do que eu estou falando, certo? Esse curso vai ter uma sequência, então vai ser fácil para quem chega, cai de paraquedas assim, para ficar a par de todo o assunto, do andamento desta formação, beleza? Então vamos lá. Então o que eu fiz? Quando eu olhei isso aqui, eu falei, meu, tá top, entendeu? Tá bem legal. Deixa eu dar um zoom aqui para você. Vamos lá. Tá muito legal isso aqui. Por quê? Porque eu tenho muita luz aqui, mas não é tanta luz quanto parece, entendeu? Não é tanta, não estava esse sol ofuscante. Era um sol que está uma luz que era muito mais parecido com isso aqui. Quando eu entro num lugar, a primeira coisa que eu vejo é onde estão as altas luzes. Eu vejo que a alta luz está aqui, olha. Então eu consigo imaginar que a Mariana, quando entrar aqui, o cabelo dela vai receber essa luz, então eu já tenho uma luz de recorte que tem um valor mais alto do que este aqui, ou seja, já recorta do segundo plano. Eu já parto daí. Eu também olho no chão e vejo que esta zona eu tenho um gradiente, eu tenho aqui uma alta luz que vai baixando e eu falo, bom, ok, eu vejo a luz natural, a luz ambiente, como o meu ponto de partida, certo? É daí que começa todo o meu raciocínio. Então, eu abri a porta para a Mariana entrar e quando eu vi esta luz, eu falei, meu, isso aqui está perfeito. Perfeito por quê? Porque eu acho que tem aqui um grafismo interessante e eu achei que combinaria bastante com o estilo de foto que a gente ia fazer, porque era um material feito para Elite, né, para ela renovar o book dela. Ela é da Elite Lisboa, então de vez em quando a gente se encontra para fazer um novo material, 2 ou 3 ensaios, só para ir renovando, porque toda modelo precisa. Então é bom que você saiba disso também, certo? Porque se você conhece um pouco de moda, lê revistas, ver os sites das agências, aquilo que eles praticam, o que eles gostam enquanto linguagem, você consegue ter aí um tipo de cliente que pode fazer com que você
chegue muito mais rápido ao mercado de editoriais de moda, de publicidade. Por quê? Porque a agência normalmente pega o book, ou se não é o book físico, coloca isso no site e mostra o teu trabalho dentro de grandes clientes. Ou seja, é exatamente aquilo que eu ensino no meu livro, que nada mais é do que uma forma escrita de eu mostrar qual foi o caminho que eu percorri e como o book de modelo, dentro do sucesso que eu consegui alcançar, foi a pedra fundamental. Foi aí que eu comecei. E lembrando que eu comecei numa época em que só existia fotografia analógica, ou seja, não tinha erro. Então, a fotometria é alguma coisa que facilita muito a tua vida. Quando você aprende a fazer a fotometria manualmente, você faz uma vez só, como eu vou mostrar aqui nesse tutorial, certo? Nessa videoaula, aliás. Ok? Você vai ver, eu faço uma vez, depois o trabalho fica super consistente. O que eu chamo de consistência? Consistência é você faz o raciocínio fotométrico, coloca as luzes uma vez e você pode fazer 150 fotos que elas vão ficar todas iguais, do ponto de vista de qualidade da luz, certo? Eu não uso rebatedores, né? Na verdade, refletores em Portugal, e rebatedores no Brasil, né? Os nomes são diferentes. Por quê? Por exemplo, se eu estou nessa situação aqui, eu até poderia usar, certo? Poderia usar porque não tem vento, tal, enfim. Mas quando você usa numa situação de exterior, como aquilo é quase como se fosse um espelho, digamos, né? Ele devolve a luz, então qualquer ângulo, qualquer mudança de ângulo, muda também a distribuição da luz no teu modelo. Eu uso flashes portáteis e é assim, uso os flashes sempre com o difusor grande angular, porque ele distribui a luz por uma área correspondente à distância focal 24 milímetros, mais grande angular, e como eu estou trabalhando com umas 50 milímetros, eu aproveito o centro do enquadramento, onde a luz vai ficar completamente homogênea. O que eu queria ensinar para você é uma coisa que se chama trajeto visual. O trajeto visual o que é? É você viajar com a luz. Então, a luz vem para cá, faz esse recorte, recorta o cabelo do fundo. É como se eu tivesse colocado uma cabeça de flash com uma girafa altíssima aqui para fazer esse efeito que já estava pronto. É só o olho estar atento. Se eu fosse casar na igreja e a minha mulher, a minha noiva, tivesse escolhido a igreja X, com certeza absoluta, eu queria um equilíbrio muito parecido com o que você está vendo aqui. Ou seja, todo o fundo, que seria comparável, digamos, com a igreja, bem exposto, com o ISO bastante baixo, na medida do possível. Então, vamos ver aqui, eu tenho um ISO 100. ISO 100. Isto aqui mostra que eu customizei o balanço de brancos, a gente pode falar isso mais na frente, mas esse aqui foi um balanço de brancos que eu fiz, considerando a escala analógica, que se aplica completamente na tecnologia digital, ou na forma de pensar digitalmente, e que muita gente desconhece. Isso é um segredo, é um segredo. A fotografia digital pode ter mudado de suporte, mas é fotografia na mesma, é igual, o raciocínio é igual. E é aí que os grandes tubarões, né, gente como, enfim, nem vou citar nomes, tal, mas gente que eu respeito muito, detona. Não fica só no casamento, no batizado, ou no evento social, enfim, onde tem muita concorrência. Consegue, a partir daí, chegar a mercados que pagam muito melhor. Mercado de moda, publicidade, editorial. Acaba sendo um fotógrafo tão bom em casamento que consegue fazer, dentro do trabalho de casamento, uma sessão de moda, porque vai aplicar luz feminina, luz masculina, que são as coisas que eu já falei várias vezes, que eu coloco lá no meu livro, ok? Então, voltando aqui à fotometria. Eu viajo, o trajeto significa que eu consegui prever aonde eu vou ter que colocar o flash.
Então eu vejo que desta parte de baixo até a parte de cima, eu nem tenho uma diferença muito grande, né? Considerável. Lógico, aqui tem um pouco menos de luz, porque o cabelo dela está na frente, enfim. Mas eu vejo que eu tenho, inclusive, aqui uma alta luz que pega no nariz dela aqui. Da onde vem isso? O trajeto a luz vem daqui, bate nessa parede, tem até aqui, estava frio, né? Vê que ela estava com o braço arrepiado. Faz esta luz lateral, que é linda, e chega aqui, e os sapatos nesta produção eram muito importantes, porque o pai dela é um designer de sapatos muito respeitado, muito bom, e ela sempre que que a gente tem uma oportunidade, a gente inclui logicamente as peças do pai dela. Então, como foto de produto, isso aqui está fantástico na luz mais alta. Eu mostro o relevo, isso é tudo luz natural. Tenho até um ponto de luz aqui, ok? Essa luz estava pronta para mim, é só você fazer um trajeto com o olhar e você vai ver que muito do trabalho já está resolvido. Ok? Então, o que eu tenho que fazer agora? Até aqui, olha, eu tenho aqui nessa pérola uma alta luz que é do reflexo da iluminação do meu estúdio, que também tem janela no teto, então acaba sendo muito claro e faz até uma certa interferência aqui no cat light. Certo? Veja só, eu tenho aqui a luz de recorte, a luz de preenchimento, que faz o preenchimento, olha que é como se fosse um grande rebatedor. Tenho até alguns pontos de recorte que pegam no plano de trás, né? Que criam essa volumetria. Ou seja, para mim esse primeiro passo está pronto, ok? Lógico, essa aqui foi a primeira foto, vocês vão ver no vídeo, então eu pedi para ela chegar mais próximo possível desta parede, né? Que é o nosso refletor, o nosso rebatedor natural, que vem com uma temperatura de cor mais para amarelo, uma temperatura de cor mais baixa, né? Para quem não sabe, a escala Kelvin, quanto mais amarelo, quanto mais quente, entre aspas, menor é esse número, certo? Então, uma luz de vela, por exemplo, que é muito amarela, tem lá perto de 2000 Kelvin, e uma luz muito azulada vai lá para cima, para os 8000, ok? Então, aqui eu tenho quase tudo pronto. Só me falta este lado, certo? E corrigir esta subexposição no primeiro plano. Então, o que eu fiz? Deixa eu voltar aqui. Eu fiz isto, coloquei a Mariana, fiz um clique. Então, eu pedi para ela se afastar um pouco e vocês vão ver a diferença. A diferença em termos de exposição. Deixa eu deixar grande aqui, que vai ficar mais fácil. A diferença de exposição disto aqui, olha como está muito mais suave, só porque eu pedi para ela ir um pouquinho mais para a direita. E olha como isso aqui, olha, tem um grau de sobreexposição aqui gigante, beleza? Fazendo então agora uma rápida revisão do que foi até aqui. Então vamos lá. Isto aqui é a medição matricial que a câmera fez, ou seja, ela mede várias áreas e me dá uma média. É um resultado fotometricamente muito legal, por quê? Porque eu tenho aqui altas luzes bem expostas. Olha lá, tenho altas luzes, o foco está aqui no fundo, então isso aqui está desfocado e tal, mas eu vejo que eu tenho detalhe aqui, não é uma coisa estourada, certo? Ok. Isto é o que eu falo no meu livro Sistema de Zonas sobre a Zona 5, que é a média ponderada que a câmera faz na medição de várias áreas. Beleza, ok, tá certinho. Eu passei para cá, né? Coloquei a Mariana aqui, podem ver que é a mesma exposição. Acertei a luz de recorte, acertei a distância aqui dessa parede que está recebendo a luz. Acho que isso aqui está legal. Logicamente, né? Isto aqui tem uma leve subexposição em relação a esta parte aqui, mas isso pode ser ou corrigido na hora, ou pode também ser corrigido depois rapidamente, que eu vou mostrar para vocês na pós-produção, porque vale lembrar que todas as minhas videoaulas incluem a parte técnica, mas também a pós-produção, para que você veja como acontece de uma forma muito rápida. Nesse caso, eu corrigi na iluminação, mas como aqui ainda não tinha iluminação frontal, né, aqui pode ver, olha, aqui já
já igualei a exposição nas duas partes da imagem, né? Na parte inferior e na parte superior do corpo. Mas aqui, como eu não tinha ainda, era só uma medição mesmo e o encaixe da luz de recorte, da luz ambiente, então eu vou mostrar aqui como se faz a correção, caso isso venha a acontecer. Isso é com filtro graduado, que eu uso o Adobe Camera Raw, mas isso é uma ferramenta que também existe no Lightroom, ok? Lembrando que o Lightroom veio, para mim, um filho do Camera Raw, certo? Tudo que você encontra num, você encontra no outro. Sim, respeito quem usa o Lightroom, tem gente que vende isso, tal, enfim. Eu uso o triângulo Adobe Bridge, o Camera Raw e o Photoshop. Para mim é muito melhor. Mas eu vou explicar isso lá na frente. O que eu quero mostrar para você aqui é que existem duas formas de, logo na primeira, já acertar isso. E acertado isso, você continuar a sua sessão. Ou seja, em 2 minutos, 1 minuto e meio, você está com a parte da fotometria completamente resolvida. Então eu vou mostrar agora para você como eu raciocino para logo no primeiro ou no segundo clique já ter isso resolvido. Beleza? A primeira forma que muita gente faz e que tem uma certa limitação, aliás, uma grande limitação do ponto de vista de controle, é o olhômetro. Ou seja, ok, eu consegui fazer isto ficar legal, tenho a luz ambiente aqui controlada, medir pela câmera, não precisa investir nada em fotômetro e tal. Enfim, depois eu corrijo isso aqui na pós-produção. É aquela velha história que a gente está acostumado... a gente não, né? As pessoas acabaram nos acostumando a ver. É tipo, depois eu resolvo na pós-produção e perde-se muito tempo, porque se você tiver que fazer isso em 150 fotos, entendeu? Você perde tempo para correr atrás do teu cliente, ou para estudar, ou para melhorar de alguma forma a tua comunicação, enfim, sei lá, perde-se muita coisa. Se você faz a opção pelo TTL, o que pode acontecer? É a câmera que vai pensar por você, certo? Então você não tem garantia. Primeiro, como é que eu vou falar para o meu flash em TTL que eu quero distribuir, que eu quero igualar a parte de baixo das pernas com o tronco? Como eu vou fazer isso? Certo? Não consegue. E outra coisa, eu vejo algumas pessoas, alguns colegas que ensinam, que indicam, né, o TTL, porque o TTL é mais fácil. Mas isso não é bem assim, entendeu? Assim, não tenho nada contra essas pessoas, respeito muito a opinião, mas também respeito, me dou o direito de ter a minha opinião, porque eu trabalho todo dia com fotografia, atendo grandes clientes, não posso errar, como eu já venho falando desde sempre, desde que eu abri esse canal e desde que eu dou os meus cursos online para profissionais, enfim, tudo isto é muito relevante. O TTL pensa só na exposição, certo? Então tudo bem, eu vou ler isso aqui. Ele pode ler esse fundo, que é como a câmera não enxerga em cor e enxerga em tons de cinza, pode olhar, né? Vamos até fazer aqui uma experiência. Eu vou abrir isto aqui no Photoshop, fazer uma pausa aqui. Vou abrir isso aqui no Photoshop, nem no Photoshop, já vou fazer aqui a conversão para branco, para preto e branco. Então, como é que a câmera vai olhar isso? Ela vai ver desta maneira. Ela pode, na média, certo? Achar que isto aqui, se você for pensar, isso aqui é um cinza escuro. Se o cinza 18% é muito parecido com esse fundo do Photoshop, isto aqui está numa zona mais baixa. Então, para a câmera, isso aqui é escuro, né? É abaixo de 5. Né, abaixo desta zona média. Aqui mesma coisa, isto mesma coisa, a somatória toda dá para uma foto fotometricamente muito cinza. E eu depois vou mostrar também no próximo passo uma coisa que eu fiz que você vai gostar, que é controlar a zona, colocar o fundo na zona que eu quero exatamente para evitar esse tom médio, certo? Mas, enfim, voltando ao assunto, a câmera vai enxergar desta maneira. Ela não vai ver praticamente luz nenhuma. Então, o que vai fazer? Vai escolher uma potência muito maior do que aquilo que é necessário.
Como eu sempre ensino, para que você tenha a luz de recorte em evidência, a luz frontal nunca pode ser igual a ela, porque senão você anula, certo? Se eu pego e jogo uma luz que é tão forte como esta aqui na frente, além de eu ter sombra atrás, porque esta luz aqui é mais forte do que a do fundo, tem uma sombra horrível, às vezes eu posso ter uma sombra leve, não tem problema, porque acontece, a sombra não me incomoda, mas o descontrole da sombra me incomoda muito. Certo? Então, o que o TTL vai fazer? Vai dar uma chapuletada de luz e vai tirar toda esta delicadeza desta equação. X como a luz mais forte, X2 como a luz de preenchimento, que é mais ou menos esta que está aqui, que é a metade desta aqui, e o X4, que é 1/4 desta luz, que é o que eu vou jogar com o meu flash. Percebe como eu consigo controlar isso e na primeira eu já acerto? Então, aí que está a grande diferença entre o olhômetro e o fotômetro. Se você tem o flash meter, o que acontece? Você controla isso, mas milimetricamente mesmo, você consegue ajustar isso. Se eu meço na parte de cima do corpo e depois meço na parte de baixo, eu sei que se der alguma diferença numérica, eu sei que ali existe algum problema do ponto de vista de distribuição da luz. Então, fácil, eu vou lá, viro o meu flash um pouquinho para baixo e meço de novo, e se der um valor muito próximo ou o mesmo valor, está resolvido. Eu consigo visualizar a luz, que ainda nem aconteceu. Por quê? Porque o flash meter me dá esta possibilidade, certo? Então, eu nem vou falar da primeira possibilidade, depois eu ensino, ok? Como eu prometi e tal, eu ensino como é que se resolve. Mas eu vou focar mesmo no meu método, porque é isso que interessa para você que está assistindo esse nosso curso. Criando agora uma ligação com aquilo que eu acabei de dizer sobre a possibilidade de se controlar em que escala, em que zona eu coloco o fundo, exatamente porque tem um meio tom, né, um baixo contraste tonal, eu fiz uma pequena modificação que é enorme do ponto de vista de quantidade de luz. Por quê? Aqui eu tenho, dentro dessa lente 1.8, eu escolhi aqui 4, porque ela já começa a entrar numa faixa intermediária das aberturas, né, dos f-stops, onde a qualidade é melhor. Vou colocar no texto, ou se conseguir no próprio vídeo, um link para que você entenda o que é. Então não se preocupe. Então vamos lá. Esta aqui tem uma combinação 4, 100, ISO 100, e esta aqui já está mais clara, 3.5. 3.5, embora pareça nada, isto é muita coisa. Cada um desses espaços em verde significam um f-stop completo, esse que nós conhecemos, os números mais conhecidos. Porém, o que acontece é que a cada terço na fotografia digital, já que cada espaço entre f-stops completos está dividido em 3, então significa o seguinte: quando eu abro um f-stop completo, e isso é muito importante para que você entenda o valor, né, o valor que tem uma fotometria bem feita, e principalmente conseguir controlar a fotometria, significa o seguinte, que de 4 para 2.8, assim como de 2.8 para 2, ou de 2 para 1.4, ou de 22 para 16, independentemente de qual f-stop você está, sempre que você abre 1, 2 e 3 passos, ou seja, passa de um quadrado, de um retângulo verde para o outro, tem o dobro de luz, e se você passa daqui para cá, é 2 vezes 2, ou seja, 4 vezes mais luz. Cada passo, cada terço de f-stop significa 1/3 a mais de sol. Então imagina, tem um sol na tua cena, tem uma determinada luz. Quando você passou de 4 para 3.5, você está colocando 33% a mais de luz. É muita coisa. Eu vou agora abrir aqui do Adobe Camera Raw as duas fotos, esta aqui
com diafragma 4, certo? E esta aqui com 3.5 e com o flash. Olha lá, 3.5, aqui 4. Eu vou acionar aqui esses alertas, certo? Então eu vejo que aqui eu tenho os pontos azuis que são a zona que fazem parte da zona 0, ou seja, a sombra sem qualquer detalhe RGB 000, não tem detalhe nenhum. É importante que haja um ou outro ponto desta zona, porque isso ajuda muito na volumetria, no contraste, enfim. Aqui eu tenho alguns pontos, maravilha. E aqui é nas altas luzes, eu vou desligar aqui, certo? Isto vem da luz ambiente, não tem flash nenhum aqui na frente. E aí, né, pode pensar, pô, agora vai abrir para 3.5 e ainda vai jogar um flash aqui, isso vai piorar. Por quê? Porque se existia alta luz, então agora vai existir muito mais. E olha que legal, não acontece. Olha o que eu tenho aqui de alta luz. Ó, é quase nada. Tudo isso aqui, a única coisa que não teria detalhe, que também é tão importante quanto a zona 0, é esta zona 10, que é onde tem esse alerta vermelho aqui, certo? E na zona, aquele tinha uns pontos sem informação, que era aqueles pontinhos no meio da blusa, e com o flash frontal eu ganhei muito mais detalhe, né? Deixa eu ver aqui, ó, eu ganhei muito mais detalhe, vou desligar aqui, ó, e mantive o controle desses pontos que são tão importantes para volumetria. Olha como as sombras são suaves, tá? Aqui já tem o flash, vou voltar para cá. Outra coisa que é muito legal, olha como esse histograma tende para o escuro, tende para a sombra, né? E quando eu faço isso, olha como ele se distribui muito melhor. Ou seja, esta luz tecnicamente é muito melhor do que esta aqui. Porém, as altas luzes permanecem, nada mudou. Ó, né? Eu olho aqui, eu tenho mais brilho. Lembrando que essas fotos não tem edição nenhuma, tem até umas marcas aqui, a Mariana faz esporte e tal, então de vez em quando ela vem com umas marcas roxas aí, enfim. Então, é exatamente isso que eu quero mostrar nessa videoaula. É uma videoaula muito completa, onde eu ligo agora com o histograma. Você vê que com isto eu consigo, embora tenha aberto muito mais, né, mais 33%, e jogado uma luz frontal, eu consegui distribuir o meu histograma sem ter nenhum estouro, sem ter nenhum spike aqui, nada que fuja ao controle, certo? Vou lá colocar de novo para você ver aqui. A partir daqui eu vou te ensinar como fazer a construção desta luz frontal para chegar neste resultado suave na frente. Então, vou repetir. O X para mim, vamos ver aqui se eu consigo dar um zoom. Ó, o X para mim é o meu ponto de partida, ok? É esta alta luz aqui, esta luz que recorta todo o corpo, certo? Que faz esse brilho. Isto aqui é a luz de recorte, kicker light, sei lá, backlight, chame o que quiser, mas é a luz mais forte. Esta outra luz aqui é uma luz que é a luz, na verdade, acaba sendo essa luz de preenchimento lateral. Por quê? Porque ela bate nesta parede, mantém a temperatura de cor, né, num tom mais amarelo, né, numa escala mais baixa, e faz esse preenchimento. E este lado, obviamente, fica mais escuro, né? Ficaria mais escuro sem o flash. Olha aqui, conseguem ver os detalhes do preto? Eu tenho lá, como eu mostrei, alguns pontos na zona 0, mas a partir daí, na medida em que eu vou subindo, zona 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ganhando detalhe,
passo para os meios tons e depois vou para as altas luzes. Mas olha, tudo isso aqui foi construído mesmo naturalmente, certo? Eu não tenho perda de detalhe nenhum. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, agora que você vai gostar, presta bem atenção. Esta é uma iluminação combinada, onde eu parto da iluminação, ambiente, né, da luz natural disponível, todos os lugares, a menos que seja um lugar escuro, dentro de um caixão, entendeu? Aí não dá. O equipamento fotográfico também tem limitações. Não adianta falar, vou comprar uma câmera que tem ISO 128 milhões e não sei o quê, entendeu? Para você poder fotografar em situações de baixa iluminação. Não é essa a ideia, né? Tem aí câmeras que tem 128 mil, sei lá, 54 mil. Eu nem passo perto. Eu sou da época em que o máximo que profissionalmente eu poderia usar é 400, o filme 400. Era a nossa asa, que hoje é o ISO, ok? Era por aí. Então, para mim, ISO 400 é fantástico. É 4 vezes mais luz do que eu tenho nessa foto que você está vendo aqui agora. Ok? Tome muito cuidado com isso. Não invista pensando que a câmera vai resolver o teu problema. Ok? Procure mercados onde o teu equipamento consiga desempenhar uma função legal. Assim que eu configurei no passo 1, a luz natural, a posição da modelo, a luz de recorte, esse preenchimento, deixa eu dar aqui, peraí, um zoom, este preenchimento lateral que vem da parede, ok, eu tinha que fazer o flash frontal. Duas coisas muito importantes. Primeiro, sempre coloquem o flash frontal com a metade da potência desta luz de preenchimento aqui. Nós podíamos até considerar essa luz de preenchimento como se fosse a luz principal, como se tivesse uma softbox aqui. Então, de que forma que se faz isso? Eu vou com a câmera, eu vou ensinar com a câmera e depois no final tem o olhômetro e tem o fotômetro. E depois você faz aí a tua escolha, certo? Mas eu vou ensinar as duas para eu ficar até de consciência tranquila. Então vamos lá. É assim, eu venho com o fotômetro da câmera em modo pontual, certo? Pontual, não esqueçam. Eu estava em matricial quando eu fiz isso e agora eu mudo para pontual e escolho um ponto médio, certo? Eu posso chegar muito perto, porque quando você está fazendo a medição pontual, não precisa estar em foco. O que você precisa fazer é cobrir o enquadramento, né, o visor, aquilo que você vê na câmera, com a área que você quer medir, certo? Então pode chegar aqui, tipo, sei lá, a 10 centímetros, né? Uma lente como essa minha, foca 33 mais ou menos, 33 centímetros, não importa. Pode até desligar o foco automático para o autofocus, né, para facilitar, mas daí você pode, por exemplo, escolher esta área aqui, né, esta área aqui no colo, certo? Evita esta área que está mais alta, ok? Porque isso aí é porque está mais próximo aqui. Então pega uma zona média, esta zona, por exemplo, certo? Você vai lá, mede. Guarda essa leitura. Então, por exemplo, suponhamos aqui, vamos supor que aqui deu 11 e quando eu fiz a medição pontual aqui, né, nessa área que é a área preenchida por essa segunda fonte, eu obtive aqui, sei lá, 8, vai, a diferença de um f-stop, digamos. É aleatório, certo? É só para ilustrar. Não importa muito esta alta luz nesse momento, né? Porque eu estou vendo que está bem resolvido. Esta aqui é que me importa. Então, isto aqui passa a ser o meu ponto de partida. Eu venho aqui e guardo. Então, vamos supor que deu 8 com a mesma velocidade, não muda nada, só mede pontualmente. Esta área aqui, guarda esta leitura. Então, suponhamos que tenha dado 8, certo? O que vai acontecer? Você vai ter que configurar o flash com metade da potência desta aqui. E o que é a metade da potência?
Vocês já sabem, eu já expliquei. É a diferença de um f-stop completo. Cada vez que eu abro um diafragma, né, eu mostrei naqueles quadrados, daqueles retângulos verdes, nessa aula mesmo, tal, enfim. Quando eu tenho de 8 para 5,6, ou de 5,6 para 4, cada vez que eu mudo isso, eu vou agregando o dobro de luz da anterior. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu coloco aqui eu coloco aqui a medição pontual, e neste lado que já está preenchido com esta sombra, por exemplo, seria legal medir aqui, sabe, nessa área um pouquinho, não entrar nesta de sombra média. Pode até medir aqui no rosto também, só tomando muito cuidado para não incluir nada que seja muito brilhante. Por isso que esta área aqui do ombro, ou mesmo do colo, aqui é a que eu uso normalmente. Você vai, mede e guarda. Então deu, por exemplo, 8, como eu estava dizendo. O que vai acontecer? Você vai ter que configurar o flash de forma a ele dar uma diferença de um f-stop mais aberto. Ou seja, se eu chego aqui e ponho o fotômetro, né, o flash meter, disparo o flash lá com o difusor 24mm, não esqueçam, porque ele vai distribuir tudo pelo enquadramento de uma forma muito mais homogênea, correto? Não esqueçam. E aí eu medi ali no flash meter e deu 8. Eu já sei que não é isso que eu pretendo. Eu tenho que baixar a potência no flash, e no Cactus eu faço isso à distância, mas você vai lá na cabeça do flash e baixa a potência, essa potência de 8, digamos que está dando 8, você vai baixando até que aqui dê 5,6. Então, a diferença entre esta luz de preenchimento, que seria a segunda luz, e a terceira, que é onde entra pela primeira vez o flash, vai ter que ter uma diferença de um f-stop. Eu sei que alguém aí já deve estar ficando com o cabelo branco, porque essa aula aqui já está com 40 e tantos minutos, eu estou mesmo super motivado, porque eu sei que para quem entender isso, e nem que você vá e volte, enfim, se quiser me pergunta, eu respondo. Se eu não respondi alguma mensagem, foi porque eu não vi ainda, certo? Mas eu respondo todas as mensagens. Faço isso normalmente no fim de semana, mas eu vou responder. Se tiver dúvida, entre em contato comigo pelo Facebook, sei lá, por qualquer lugar. Pelo meu site tem ali o meu e-mail, tem tudo, beleza? E conforme eu prometi, para finalizar, deixar isso aqui completo mesmo, eu vou fazer a edição, vou mostrar como é que é a pós-produção, de que forma essa coisa que eu falo, eu faço isso tudo muito rápido, e vou mostrar para você que é mesmo muito rápido. Teoricamente, até nem teria que fazer muita coisa, né? A única coisa que teria que fazer aqui, deixa eu dar um zoom, ó, com barra de espaço, ele abre um zoom, você dá um clique, ele abre isso em qualidade de impressão. Então, a única coisa que eu tenho aqui, mesmo, né, se for ver, são esses roxos. Não tenho mais nada, talvez uma ou outra espinhazinha. Daí eu falo, para que eu vou querer mais definição do que isso? Imagina, para quê? Veja como aqui isso aqui, essa textura está suave. Essa aqui vai ser muito rápido. Então, barra de espaço de novo, ela volta e eu vou abrir essa foto. Então, eu venho aqui, clico, ou dou Enter também, e ela abre no Camera Raw. Então, o que acontece? Toda lente, independente de que lente for, tem algum tipo de distorção. Algum tipo de distorção ela tem, certo? Então, primeira coisa, eu uso o Adobe Camera Raw porque eu acho mais rápido, mais direto. Ele entra direto no Photoshop. O Lightroom não tem layers, eu não consigo fazer máscaras. Enfim, ou se consigo, para fazer isso tem que instalar plugins. Enfim, eu prefiro mesmo o Adobe Camera Raw. Isso para responder algumas pessoas que me perguntam, certo? Então, balanço de brancos eu que fiz, já está tudo certinho, não tenho nada que mexer. Eu venho nesta ferramenta, que é o Shift T, né, Transform Tool, clico aqui, ela entra neste ambiente, digamos. Ela vai reconhecer essas linhas, né? Tá vendo que este lado dessa lente tem menos distorção do que esse? Eu venho aqui no A, e clico, e ela já ajustou isso para mim. Se eu quero ver antes e depois, é o P de Preview. Olha lá, P,
já está, não tenho mais nada para fazer, certo? Vou fazer o quê? Eu venho nesse filtro que também, eu vou tentar escolher, inclusive, os filtros que tem no Lightroom para que essa aula sirva também para quem quem usa o Lightroom, ok? Então, esse filtro, que é o filtro graduado, que é o Graduated Filter, ele é também disponível, ele está disponível também dentro do Lightroom. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, eu quero corrigir esta parte de baixo, certo? Sempre é muito importante, ele guarda na memória o que a gente fez antes disso. Então, eu venho aqui, se eu der 2 cliques em qualquer slider, ele volta para o zero, tá vendo? É super fácil, eu clico e tal. Beleza, já está tudo aqui zeradinho, né? Eu tenho aqui o moiré, que é o que eu corrigi, também aqui zero, está tudo zero, beleza. Esta é a foto original, certo? Eu vou escrever o P aqui, ó. Tá vendo? Ó, vê que não muda nada, só muda a correção de lentes, que é muito importante, certo? Isso, inclusive, devolve as proporções e tal. Então, eu venho aqui, ativo esse ponto, dá para você ver né, até qual é a área, ele tem uma suavização aqui, ele tem um feather, né, tem uma suavização, não é uma linha dura. Então, e você consegue controlar só esta parte. Então, o que eu noto aqui? Eu noto que aqui eu tenho um pouco de magenta, certo? Eu tenho da pele, né? Normalmente as pernas, porque tem mais sangue, né? Enfim, enfim, as pernas normalmente são um pouco mais vermelhas do que o rosto. Então, eu venho aqui e tiro um pouco desse magenta, olha, e vou lá, tecla P mesmo, ó. Já melhorou muito para mim. Posso, se for o caso, deixar com a mesma temperatura de cor. Por quê? Como aqui a luz está mais alta e aqui chega depois, né, chega numa zona de sombra, não traduziu aqui na mesma temperatura de cor. Não tem problema nenhum. Eu venho aqui e acerto, ó, vou exagerar, né, aqui. Opa, desculpa, peraí, deixa eu ativar aqui. Vou exagerar aqui, olha. Certo? Para você conseguir sentir. Então, eu venho aqui e ajusto a temperatura de cor. Posso até, se for o caso, vir, é tão suave que não tem problema nenhum. Vou abaixando isso um pouquinho, até o ponto que eu falo, acho que tá legal. Essa foto foi escolhida em preto e branco. Depois eu vou mostrar para você como que isso acontece. Beleza, já fiz isso, já corrigi e vou Open Image. Eu trabalho normalmente em 16 bits lá no Camera Raw e ele entra como 16 bits, ok? Fica mais pesado, mas compensa muito porque ela vem também ela me dá mais margem de manobra, principalmente se eu quiser editar muito, não é o caso. Eu Ctrl 1 e tenho a imagem a 100%. Então aqui eu venho no Patch. Se não aparecer a ferramenta é porque o Caps Lock estava ativado. Faço isso, puxo para baixo. E eu não fico tirando textura, eu não deixo com aquela pele de plástico. Eu gosto de mulher como é mesmo. Tiro aí, sei lá, um pelinho encravado, alguma coisa. Tá vendo que aqui tem estrias bem levezinhas? Toda mulher tem estria, né? Porque a mulher tem uma pele muito delicada. Então, o que eu faço? Eu venho nesta ferramenta, Mixer Brush Tool, descobri com muitos anos de experiência que esta combinação 10, 10, 10 e 10 me dá um controle bem legal. Então, o que eu faço? Eu vou exagerar aqui para... Vou exagerar para você ver onde é que eu quero tratar, certo? Isso aqui está com 200%, isso aqui é o dobro do que se veria na impressão, certo? Então, mas eu estou fazendo isso aqui bem grande para você ver. Escolho, né? Tá vendo? Ó, o brush está dentro do menu do brush, Mixer Brush Tool. E é como o clone. E deixa eu dar uma dica para você, que eu não sei se você sabe, mas olha... Ao invés de vir aqui e, por exemplo, sei lá, tem gente que clica e fica botando tamanho, isso demora muito tempo. Quem tem Windows, eu não sei no Mac como é, porque eu não uso Mac. Se eu carregar na tecla Alt, botão do mouse do lado direito, for segurar, olha, eu coloco
Inclusive, a dureza, olha, se eu vou para cima e para baixo, eu controlo a dureza. Se eu vou para o lado e para o outro, eu controlo isso em tamanho de pixel, certo? Eu deixo isso normalmente com 25%, a dureza com 25%, entre 20% e 30%, e neste caso aqui vou deixar com esse tamanho. Eu aperto o Alt, agora solto, né? Depois que fiz, eu solto o lado direito, chego na pele mais próxima que eu tenho dessa área a ser corrigida, diminuo um pouco, né? E clico e vou passando. Ou seja, ele copiou, tá vendo aqui, olha? Ele copiou. Não esqueçam de ver isso aqui é importante. Ó. E eu simplesmente vou lá e dou uma suavizada nessas áreas que são áreas mais críticas, né? Áreas que têm textura, por exemplo. Então, sei lá, joelhos. Eu pego esta área do joelho e tal, e vou... Opa! Isso aqui eu prefiro até fazer com o pet, porque ela é esportista e aí o negócio é mais complicado. Entendeu? Então vamos fazer aqui. Aqui neste caso é a mesma coisa, eu pego uma área mais clara um pouquinho e só dou uma leve suavizada, ó. Parece que não faz nada, certo? Mas faz muita coisa. Eu vou mostrar aqui para você no histórico. Ó, vou ali antes... Ó, antes e depois, ó, Ctrl Z, certo? Eu acho até que passou um pouco do ponto. Eu venho aqui de novo, seguro essa aqui e faço uma reedição só para trazer a textura de novo. Nunca tirem todas as nuances da pele, entendeu? Isso aí não é legal. Isso, lembrando que isso aqui está 200%, é isto que é o máximo que a impressão vai ver, é isso que agora a 100%. Uso só essa ferramenta e vou subindo aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa. Mais nada. Tudo bem, tem uma espinhazinha aqui, vou aqui no Spot Healing Brush Tool, vou ali, plau, 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 e já foi. Dá até para tirar se eu quiser, ó, tirar esse fiozinho. São essas as ferramentas que eu uso, mesmo. Não tem mais nada. O que eu vou fazer aqui nessa foto além disso? Certo? Não tenho mais nada a fazer. Se isto aqui me incomoda, essa área branca que realmente me incomoda, eu venho aqui no Crop, Front Image, porque isso assume a característica. Olha aqui o que é essa câmera, a câmera que eu estou fotografando. Imagina você que tem uma câmera muito melhor do que essa. O máximo é 20x30 a 300 dpi. E, já fiz posters de 1,80 m por 1,20 m, se não me engano, para um cliente, e ficou top, ficou muito legal. Mas é aquela coisa que eu falei, usar ponto ótimo da objetiva, enfim, aquelas coisas. Eu venho aqui, tiro essa parte branca, eu tenho um espaço em cima, olha lá, já ficou uma composição muito melhor. Não interferiu em nada no foco, olha lá, tudo focadinho, tudo bonitinho, e acabou. Para mim, eu não tiro mais nada, certo? Aqui que está a vantagem. Eu venho aqui no Nik Collection, pessoal que tem aí, e que gosta, né? E venho eu posso até vir aqui, olha, eu vou fazer uma coisa. Eu vou entrar no Nik Collection e vou ensinar uma forma de deixar a pele suave, principalmente a pele que está ali embaixo, certo? Na perna e tal. Eu venho aqui em Dynamic Skin Softener, venho aqui e Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, opa, espera aí, deixa eu ver aqui, e você vai ver que eu já tenho, né, eu vou aqui no Navigator, ó, suavizou bastante, olha como ficou legal, porém acho que está demais, mas vamos lá, ok, e aqui que está o negócio que eu gosto, o Photoshop, o Photoshop, nessa conversa com os plugins, ele cria novos layers. Olha lá, quer ver? Eu vou botar aqui no layer, olha lá, já está aqui. Ou seja, ela não interfere, né, não aplica sobre o próprio layer. Então, vamos lá, olha, aqui eu tenho olha lá, eu tirei aquela textura, porém, isso aqui está 100%. O que eu faço? Baixo isso normalmente para 50%, só para ter um pouco da textura natural da pele, porque é isso que as agências gostam. Mulher de plástico, sinto muito. Quem faz mulher de plástico, eu acho que está na hora de mudar.
Não altera o foco, tá vendo? Deixa a pele muito mais suave, mas não tira a naturalidade porque eu coloquei 50%. Beleza, venho aqui, clico, né, com o mouse do lado direito e posso merge, né? Merge down, e eu já estou aqui, já virou uma layer só. Beleza? Beleza, então vamos lá. Volto aqui e tenho duas opções. Eu posso vir aqui, que é um plugin que eu gosto muito, porque ele me dá a possibilidade de escolher entre texturas que são a simulação do filme. Entendeu? Puta, meu, isso é top. Nos meus tutoriais aí vocês veem aquelas fotos que eu fiz da Ana Paula Arósio e tal, em fotografia analógica. O grão, né? O grão da emulsão é mesmo muito suave. Olha lá. Esse era um filme que eu usava muito, que era o Kodak, o Panasonic X ISO 32. Conseguem imaginar? Né? O digital da i50 ISO como opção, muito forçado, né? Porque você tem que configurar a câmera, e naquela época a gente tinha ISO 32, então, meu, era mesmo muito legal. Então, você pode comparar, né? Eu vou escolher aqui, olha, se você passa o mouse, ele te dá várias texturas, até 3200, onde tinha assim, só fotojornalista, enfim, gente para fotografar à noite, mas normalmente a gente usava nessa faixa assim. Os filmes Agfa tinham uma escala muito mais suave, o Ilford um pouquinho mais contrastado, e este aqui para mim é o ideal. Então vamos lá, eu escolhi este, e eu volto a falar, ele abre uma layer aqui, diferente, onde eu posso também controlar a opacidade. Nesse caso não vai ser, eu só quero mostrar a textura como é parecida com a emulsão. Então vamos lá, Ctrl 1, olha lá. Ele ganha o aspecto da emulsão, mais suave. O pixel tem pontas agudas, né? É um quadrado. E a emulsão, o grão da prata é arredondado. Então, isso para mim dá uma suavidade analógica, é bem aquilo que eu esperava no resultado do filme. Então, tenho essas duas opções e pronto, acabou. O que eu faço? Salvo isso, deixo assim. Vou, sei lá, salvo isso aqui como um JPEG ou como um PNG. Eu vou salvar como um PNG. Vou salvar como um PNG. PB, beleza, guardar, sem compressão nenhuma, tiro isso aqui, aciono este, vamos lá, Ctrl Shift S, PNG, e salvo sem colocar nada como imagem original, beleza? É isso, só isso, mais nada. E se você quiser tonalizar, tem dois caminhos, né? Porque, nesse caso, deixar em preto e branco. Você pode vir na suíte da Nik novamente, no Silver FX Pro, e buscar uma escala de tonalizações que eu fazia quimicamente, meu. Tinha umas que tinham cheiro de ovo podre, era uma delícia aquele cheiro. Ó, que era o sépia com selenol. Então eu tenho aqui, tudo isso aqui tem uma pegada analógica, cianotipia, no começo das tonalizações se fazia com café, ou seja, quando põe no filtro e sobra aquele café, a gente dissolvia aquilo na água, filtrava, enfiava a cópia e ele ficava com esse tom. Ficava com cheiro de café do caramba, mas depois saía. Sépia, beleza? Você pode aqui viajar, brincar. Vou cancelar porque eu quero deixar em preto e branco. É isso aí, acabou. Gostou? E agora, para finalizar, e antes de passar o vídeo para você assistir, agora que você já sabe exatamente como que eu construí essa iluminação, e para que você possa sentir o ritmo da sessão, enfim, eu vou dar uma dica. Os flashes da Cactus, eles têm essa rosca, né? Essa rosca que é aquela que é rosca normal mesmo para encaixar no tripé. Eu coloco ali um espigão, né? Deixa eu colocar aqui. Um espigão, um suporte, né? E eu consigo fazer isto aqui, olha. Na sessão fica muito mais fácil. Esses flashes aqui não estão com difusor, porque é só eu estava fazendo aqui um exemplo, mas acho que eu tenho uma outra foto aqui, esta aqui. Se a modelo estiver em pé, ou seja, no plano de retrato,
com o difusor, você coloca o flash também vertical, certo? Se por acaso for um enquadramento horizontal, você coloca o flash horizontal. Para distribuir com o difusor, aqui lembra que aqui não está com difusor, mas com o difusor a luz fica, você quase não consegue notar o flash, que é o que muitos amigos que me seguem dizem, mas você nem parece que tem flash. Por quê? Porque na verdade o flash entra só como um complemento. Mesmo numa situação de interior, ok? De um casamento ou alguma coisa, o flash também tem que ser posicionado desta maneira, beleza? Não esqueçam disso. Super abraço, vou deixar aí, se você gostou e se está gostando do projeto, deixa aí o teu like, eu agradeço desde já, me ajuda aí divulgando para os teus amigos, e lembrando que eu tenho os meus cursos online, one-to-one, eu vou deixar aqui o link no texto para vocês irem lá no site da EFO, tem algumas informações. Muito obrigado mais uma vez, fiquem aí com o filme, pegue a pipoca e é nóis, tá bom? Até a próxima semana, pessoal. Um abraço forte aí. Tchau, tchau. Ela tá mesmo, ele vai ficar até meio folgado assim, questão de tortas.